O jornal inglês The Guardian recentemente divulgou sua lista dos 100 melhores jogadores de futebol do mundo, uma seleção que gerou controvérsias, especialmente com a exclusão de Vinícius Júnior da primeira posição. Apesar de ser considerado pela FIFA o melhor jogador do mundo, o brasileiro ficou em segundo lugar, com Rodri, volante do Manchester City, ocupando o topo do ranking. Haaland, também do clube inglês, ficou em terceiro. Essa escolha do The Guardian ignora as inúmeras conquistas de Vini, que teve um ano extraordinário, vencendo a La Liga, a Champions League e o Mundial de Clubes, sendo protagonista em várias dessas vitórias, incluindo um gol decisivo na final da Liga dos Campeões. A votação do The Guardian envolveu 197 pessoas, entre ex-jogadores e treinadores, mas a maioria dos votos veio de jornalistas europeus. Entre os brasileiros, apenas Vinícius Júnior figurou entre os 20 primeiros, ocupando a segunda posição. Outros jogadores brasileiros, como Rafinha e Rodrigo, ficaram bem mais distantes, nas 15ª e 350 posições, respectivamente. Nomes como Ederson, Gabriel Magalhães e Alisson também apareceram na lista, mas em posições muito abaixo dos principais jogadores do ranking. Essa realidade evidencia uma tendência do jornal de favorecer jogadores de equipes inglesas, como Rodri e Haaland, em detrimento de atletas de outras origens. Não é novidade que a crítica ao comportamento de Vinícius Júnior no contexto europeu é recorrente. A mídia e ex-jogadores frequentemente comparam sua atitude em campo à de Neymar, associando-o a comportamentos negativos. Lothar Matthäus, campeão do mundo com a Alemanha, criticou o estilo de jogo de Vini, afirmando que ele está seguindo um caminho errado, semelhante ao de Neymar. Para Matthäus, a postura provocativa de Vini, com ironias e gestos em campo, indicaria a necessidade de amadurecimento para alcançar o status de ícone mundial. O ex-jogador alemão sugeriu que Rodri, por seu carisma e inteligência, seria uma escolha mais acertada para o prêmio de melhor jogador do mundo. No entanto, grande parte das críticas à postura de Vinícius Júnior desconsidera o contexto no qual ele se encontra. O jogador, frequentemente alvo de ofensas racistas e provocações de adversários e torcedores, acaba respondendo dentro de campo, muitas vezes com gestos e atitudes que são mal interpretados. A pressão sobre ele é gigantesca, e suas reações não são isoladas, mas sim uma defesa contra um comportamento agressivo e constante por parte dos opositores. Essa dinâmica é rara de ser reconhecida nos comentários que criticam Vini, que acaba sendo responsabilizado pelas tensões criadas durante as partidas. As críticas sobre sua postura em campo, embora possam ser justas em certos aspectos, não levam em consideração o impacto da pressão que Vinícius sofre, especialmente por ser um dos melhores do mundo. Ele está constantemente desestabilizado por adversários e torcedores, o que o força a reagir. Esse ambiente de perseguição, tanto dentro quanto fora de campo, cria uma narrativa na qual ele parece ser o único culpado pelas tensões das partidas, enquanto outros fatores que influenciam seu comportamento são pouco discutidos. Além disso, a resistência da mídia europeia em reconhecer Vinícius Júnior em pé de igualdade com jogadores de futebol de origem europeia é uma tendência clara. Apesar de suas conquistas notáveis e seu impacto dentro de campo, a imprensa europeia ainda hesita em reconhecer sua grandeza. Esse fenômeno se torna mais evidente quando se observa a vitória de Rodri na Bola de Ouro, onde a maioria dos votos veio de jornalistas europeus. A crítica constante a Vinícius Júnior faz parte de um padrão mais amplo de resistência ao reconhecimento de jogadores fora do centro do futebol europeu, especialmente aqueles de origem latino-americana. Apesar das críticas e da pressão constante, Vinícius Júnior tem mostrado estar cada vez mais preparado para lidar com as adversidades. Sua mentalidade vencedora e seu talento inegável são reconhecidos globalmente, sendo uma das figuras centrais do futebol mundial. A pressão da mídia e das críticas externas não apagam seus feitos extraordinários. Ele continua a ser admirado por sua habilidade, dedicação e conquistas, e seus resultados dentro de campo falam por si mesmos. Essa resistência europeia ao reconhecimento de Vinícius Júnior não é uma exceção, mas sim parte de um padrão mais amplo no futebol, onde jogadores fora da Europa, mesmo com suas vitórias e talentos excepcionais, lutam para obter o mesmo reconhecimento que seus colegas europeus.
Isso demonstra como as escolhas e os prêmios no futebol muitas vezes são influenciados por fatores externos, como a origem do jogador e a liga em que ele joga. No entanto, o tempo e os resultados dentro de campo são o que realmente importam. E Vinícius Júnior tem mostrado que está mais do que pronto para seguir construindo sua história no futebol mundial.